O Felipe é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, tem 37 anos, tem duas filhas pequenas. Ele é diretor, produtor de cinema, de séries de Netflix, entre outros. Foi também diretor de publicidade, ainda, acho que se bobear ainda faz, ele vai poder contar. Ainda faz, que eu sei que é aí que está o dinheiro, então deve fazer. Ele é mestre em cinema, né? Pediu pela NYU em Nova York, passou lá um bom tempo, ganhou uma bolsa de estudos para o último ano, paga pelo Martin Scorsese, por conta de um prêmio que ele recebeu lá, foi aluno do Spike Lee, enfim, de uma turma aí bem conhecida. No currículo dele, especificamente dele, ele tem aí a coprodução, né, dos dois Tropas de Elite, teve dirigido pelo Zé Padilha, que na vida do Felipe ele vai contar um pouco, é quase que um mentor na vida do Felipe, é muito legal as histórias e tudo, que levou ele também depois a virar diretor e ser diretor do Mecanismo na Netflix. Também foi produtor de um filme chamado I Think We Are Alone Now, da Reed Morano, que ficou famosa por um seriado que ganhou prêmio no Emmy, chamado Handmaid's Tale, né? The Handmaid's Tale. É isso aí. Então, enfim, entre outras, um monte de coisa aqui que dá para contar. Eu comecei achando que eu ia, né, desde moleque, eu tinha um pouco na cabeça de que eu ia parar no mercado financeiro por família, amigos e todo mundo, o meu entorno era todo desse meio. Eu logo vi que não era para mim. Eu larguei a faculdade, eu fui fazer publicidade porque eu achava que estudar cinema no Brasil era algo que não ia me ajudar muito, era pouquíssimas opções e nenhuma opção muito boa. Então eu estudei publicidade, fui trabalhar em agências de publicidade, fiquei um tempo em agência. E nesse meio tempo eu também, de novo, né? Acho que você cai no cinema quando você vai vendo que assim, putz, isso aqui não é para mim, não é para mim, não é para mim. O que eu queria estar fazendo era aquilo, mas eu acho que eu tinha um certo receio de vir para essa área. E acho que é difícil, né? É muito difícil e tem questões gigantes, como assim, você passa muito tempo sem receber nada, então no começo é muito, então você precisa assim, ou você tá ali, tem a família para te dar o apoio, ou esquece. É super complicado. Comecei a trabalhar como assistente, depois eu comecei a dirigir publicidade, logo depois eu durei pouco como assistente. E aí eu dirigi publicidade por 5 anos. Nesses 5 anos eu resolvi então que eu tinha que fazer um mestrado, porque publicidade não ia, só a publicidade não ia me levar onde eu queria. Então eu me inscrevi no mestrado da NYU, foi super legal. E eu tive aula com o Spike Lee, não só com o Spike Lee, eu tive aula com o Darren Aronofsky, que é o cara do Cisne Negro. Foi incrível, também do Requiem para um Sonho. Foi um dos meus professores, aprendi bastante com o cara, mas é uma figura super difícil, mas foi interessante. Qual a tua visão sobre essa mudança? Como é que tu vê o futuro do teu trabalho, né? Porque é o que tu trabalhas na essência. Sim, eu acho que desde, vamos lá, a Netflix começou a vir muito forte em 2014, 2015. E ainda existia o cinema como a gente conhecia. Acho que a gente vem de um período de transições muito grandes. Foi desde a transição do analógico para o digital, né? O cinema era filmado, eu filmei comerciais em película. Os Tropas de Elite foram filmados em película. Você não tinha câmeras que segurassem a qualidade. Até pouco tempo atrás, hoje em dia você já tem, fica tão bom quanto, às vezes até melhor, e isso juntou essa mudança com o streaming vindo forte,
as televisões com mais qualidade, o 4K, o 8K, a gente está indo para um lugar... eu espero que agora as coisas se assentam um pouco. Eu acho que a gente vai começar a ver muito mais filmes de super-herói, um ou outro filme como Joker, que você tem uma boa história, um bom filme, uma boa fotografia, boas atuações, e aí você vai ter um cinema de nicho que vai ser muito pequeno, no mercado externo, com filmes de até $1 milhão, mais ou menos, isso é baixíssimo orçamento. Né? Até um tempo atrás, um filme de baixo orçamento era um filme de até $10 milhões. Hoje em dia é um filme de até... Acho que os que vão sobreviver são os de até 1,5. A gente vai ver pouquíssimos filmes com $20 milhões, como era o caso dos irmãos Coen. Os filmes deles custam entre 20 e 40, por aí. Então, eu acho que o mercado inteiro vai apontar para esse lado. Verdade. Primeiro, qual que é a liberdade que o diretor tem frente ao roteiro, né? Quer dizer, tem uma liberdade aí poética, dá para dar uma improvisada, você tem que seguir aquilo que está escrito e entregar aquilo que nem peça publicitária. Você tem uma liberdade. O quanto você tem essa liberdade, quanto você teve essa liberdade no mecanismo. E a segunda pergunta é como é que era o processo, quer dizer, ensaiava os caras, como é que era trabalhar com aquela turma lá, Selton Mello e tudo mais, etc. Tinha total liberdade. Isso é uma das coisas que a Netflix faz, né? Que é super interessante. Eles te deixam a criatividade solta. Assim, tá aqui o orçamento, tá aqui o dinheiro, a gente gostou do teu projeto, toca aí. Eles não querem nem ver o piloto, eles te pagam no roteiro. Coisa de 20, 30 anos atrás, o Jorge Furtado fez um livro que você deve conhecer, obviamente, que é Um Astronauta no Chipre, falando que o título curioso era que fazer cinema no Brasil seria como ser um astronauta no Chipre. Então, eu queria perguntar, passados esses anos, e você já de uma outra geração, se você concorda com esse diagnóstico, se é assim mesmo ainda, ou se a gente já avançou e o que nós teríamos a avançar ainda. Eu concordo, acho que não mudou nada. É difícil fazer cinema no Brasil, acho que continua como ser um astronauta no Chipre. Legal, obrigado pela resposta. Eu sou um cara que nasci praticamente dentro de uma sala de cinema. E a minha família era exibidora, tinha salas de cinema em Porto Alegre, e eu me lembro até na minha infância eu ia brincar no cinema. Esse caminho que a gente está trilhando é sem volta, ou as salas de cinema voltarão, quer dizer, tinha uma trilha iniciada independentemente da pandemia, né? Netflix, sim. Enfim, o streaming, a evolução tecnológica, o encanto também de poder ter esse prazer do cinema em casa, né? Você acha que esse caminho é sem volta? O que vai ser das salas exibidoras, por exemplo? É muito triste esse caminho. Eu acho muito triste, né? Porque é uma experiência, né? Você ir no cinema, naquela tela grande, é incrível. Imagina ver um Dunkirk na televisão de casa, sem aquele som todo, 5.1, que a cadeira treme. Aquilo é incrível. Agora, eu li ontem uma notícia super triste, que, para mim, muito triste, acho para vocês também, que a AMC, que é a maior exibidora dos Estados Unidos, a AMC e a Universal entraram num acordo que, a partir de agora, eles vão deixar os filmes só 2 semanas em cartaz. Então, se diminui o tempo de vida de um filme. Eu não sei, o Brasil, me parece, utiliza pouco a questão de trabalhos envolvendo vários países, né? Nós vemos no cinema europeu, na própria América Latina, isso é bastante comum, com a Europa,
E no Brasil eu não vejo tanto essas produções, não é, talvez multinacional, talvez não seja o melhor termo, mas plurinacional, em que se usa fundos, né, de cultura de outros países também, que são uma fonte de recurso interessante. E eu queria saber por que isso não acontece e se a língua atrapalha, porque, é claro, um continente inteiro usando a língua espanhola aproxima, por exemplo, da Espanha, né? Eu não sei se, Sim. no nosso caso, por que nós não fazemos isso, embora existam coproduções com Portugal, né? A gente tem coproduções com Portugal, só que o cinema português ele é menor do que o cinema uruguaio. E quase tão autoral quanto o nosso, né? Porque Exato. também tem uns cineastas que... Eu acho que até mais do que o nosso. O cinema português ele é muito nichado. É super difícil você ver filmes portugueses passando aqui por isso. Você talvez assista num cinema super cult ou outro, mas dificilmente você vai ver um filme português aparecendo por aqui. Tem bons filmes, acordos de coprodução com outros países, mas eu acho que a língua é sim uma barreira. Eu acho que é difícil filmar no Brasil também. Filmar no Brasil é caro. É muito mais barato filmar no Uruguai do que filmar no Brasil. Obviamente, muito mais barato filmar na Argentina do que filmar no Brasil. O Chile é um pouco mais caro. Então, a gente acaba virando uma opção, às vezes, inviável. Então, só quando precisa muito filmar no Brasil, o pessoal vem. E acho que agora, com o dólar na lua, eu acho que é possível a gente ver mais produções por aqui. Queria só entender como é que foi feito o levantamento, tratando de mecanismo, né? Como é que foi feito o levantamento de todos os fatos e todos os documentos e como vocês estudaram direção, produção, como vocês estudaram todo esse material? Vocês chegaram a se debruçar em processos ou ficaram mais com base nas reportagens e nas notícias? O nosso personagem chama a mulher dele de mamãe. Então, isso foi porque, de fato, o Paulo Roberto Costa chama a mulher dele de mamãe o tempo todo. Olha só. É uma coisa super engraçada. A gente falou, vamos trazer isso. Na primeira temporada, quando a Nelma Kodama era presa, ela era presa dentro de uma boate. Ela não foi presa dentro de uma boate. Ela, na verdade, foi presa embarcando num voo para a Itália. Então, e o policial pegou ela pelo braço e ela falou, nossa, que mão forte. Né? Porque a Nelma Kodama, ela é conhecida, ela tira fotos de lingerie, não sei o quê. Então, ela é essa figura. Né? Eu encontrei o Moro num hotel e coisas de mãe, né? Minha mãe estava comigo. E, obviamente, minha mãe foi conversar com o Moro e falou que eu tinha feito a série. Eu falei, mãe, deixa o cara em paz. Super engraçado. E aí bate papo com ele um pouco, tal. Também foi interessante. Mas rolou toda essa pesquisa de campo, de ir atrás dos caras e conversar com eles. Alguns queriam falar muito, outros não atendiam o telefone, mas a grande maioria quis falar tudo. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que está aqui até agora, para ouvir. Eu acho que foi bem bacana. E Felipe, especialmente Felipe, por ter se disposto aí a conversar com a gente hoje. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, um abração a todos. Foi muito legal. Vocês também. Muito bom, obrigado. Obrigado a todos. E quando quiserem, estou disponível. Quando essa série nova sair, a gente pode fazer de novo. Eu só aviso já, vai ser polêmica. Tá bom. Boa, Felipe. Beleza, pessoal. Obrigado. Valeu. Abração. Tchau, boa noite. Abração. Tchau.